Oi! Hoje é a resenha do conto O Manifesto da Cidade, escrito por Clarice Lispector, aqui da sua coletânea Onde Estivestes de Noite, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. Por que não tentar nesse momento, que não é grave, olhar pela janela? Esta é a ponte, este é o rio, eis a penitenciária, eis o relógio, e Recife, eis o canal. Onde está a pedra que sinto, a pedra que esmagou a cidade, na forma palpável das coisas? Pois esta é uma cidade realizada. Seu último terremoto se perde em datas. Estendo a mão e sem tristeza contorno de longe a pedra. Alguma coisa ainda escapa da rosa dos ventos, alguma coisa se endureceu na seta de aço que indica o rumo de outra cidade. Assim começa o Manifesto da Cidade, escrito por Clarice Lispector, que conta a história, bom, não exatamente de um personagem, um protagonista, talvez aqui da própria cidade de Recife. Sim, quando este narrador, que talvez a gente possa colocar como um protagonista dessa história, na verdade não, para ser bem sincero. Temos exatamente um contar sobre isso que é visto através da janela. E por aí vai que a gente começa naquele monte de definições, como a gente encontra muito em vários textos da autora. Ou seja, é um típico texto de viagem, viagem da cabeça da escritora, com certeza, né? É aquele texto que não é pé no chão, é totalmente aleatório, digamos assim. Não dá nem para dizer que é fantasioso, porque na verdade ele voa tanto, vai tão para longe, que a gente pode dizer que aqui não há fantasia. Há uma coisa, talvez além disso, uma coisa meio sem sentido, que também a gente não pode dizer que é o tal fluxo de consciência que a Clarice Lispector sempre gostou de fazer. Eu acho que também não é o caso aqui, porque vamos pensar que um fluxo de consciência esteja mais relacionado a um personagem, mas o narrador em si, aquele narrador mais vago, que a gente não consegue definir exatamente quem que ele é, se é um homem, se é uma mulher, a idade, por exemplo, eu acho que não cabe no fluxo de consciência. É uma viagem bem sem saber para onde vai indo, para falar a verdade. Pois tudo aqui a gente pode considerar, em vez de um conto, como uma espécie de ensaio. Ela está dizendo algo a respeito. E aliás, esse texto aqui ele se enquadra em dois outros que a gente já viu aqui dentro da coletânea Onde Estivestes de Noite. Aliás, para falar a verdade, né, toda essa coletânea, ela meio que não oferece para a gente contos, ela só oferece para a gente algumas questões da autora a respeito de objetos, pessoas, animais e por aí vai. E esse conto aqui, como eu disse, ele se relaciona mais a dois outros, que são eles: o estudo de cavalos e depois o seguinte, que foi o relatório da coisa. Bom, no caso do primeiro, se falava sobre cavalos, uma pequena listagem. Eu achei que foi um dos textos mais fracos aqui da autora dentro dessa coletânea por enquanto. Aliás, vou deixar o link aqui em cima para você dar uma conferida a respeito do que eu falei a respeito lá daquele outro não conto. Como também do segundo, também vou deixar o link aqui em cima em seguida, que falava exatamente sobre a tal coisa. No caso, logo em seguida a gente já descobria que a coisa era exatamente um objeto, um relógio, ou talvez, agregando também o valor, o tempo. Mas aqui, bom, aqui a gente tem, talvez, se falar da cidade, mas na verdade, né, ela, de acordo com o texto vai avançando um pouquinho, é um texto curto, na verdade, só 2 páginas, a gente percebe que, claro, ela vai viajando na maionese, como sempre, nesse tipo de texto ensaio, ou seja, o foco inicial vai se perdendo um pouco. Só que no caso do texto lá do relógio, que é o relatório da coisa, eu achei um texto bem interessante. Ela conseguia viajar exatamente na maionese, mas conseguia oferecer algum bom conteúdo pra gente. Não ficava totalmente vago como ficou aquele do cavalo, que era bem fragmentado. Já nesse aqui, o começo do texto eu achei bastante interessante. Esse parágrafo que eu li para vocês, que é como começa este não conto também, é atraente. Ele faz com que a gente pense realmente nessa imagem que vai se abrindo aqui e nesse pensamento desse narrador. Mas logo em seguida, no parágrafo que já vem depois, a gente percebe que ela começa a se desviar um pouco do foco da cidade, começar a colocar outros elementos, embora uma coisa se repita, que é exatamente a palavra penitenciária. Se não me engano, umas 3 vezes aparece aqui no texto. Ou seja, talvez seja uma coisa, um marco a se colocar aqui nesse texto, um tema base talvez, como também a pedra. A palavra pedra aparece repetidamente, mas também fica por aí.
Só que de repente, essa primeira parte do texto se encerra quando este narrador diz pra gente que ele observa ao longe uma frase. A gente pensa talvez que ele vá falar a respeito disso. Só que aí tem uma quebra do texto, como se fosse um novo capítulo. E temos um título a seguir. Agora eu esqueci, deixa eu dar uma olhada aqui, dar uma colinha. E foi exatamente A Rosa Branca. Mas a gente não tem certeza exatamente se o que a pessoa viu, esse narrador, que está numa parede, em algum ponto da cidade, é exatamente a rosa branca que está lá, talvez pichado no muro. Mas o pior é que depois disso, há uma espécie de tentar definir exatamente o que é essa rosa, porque eu vou até ler para vocês. Pétala alta, que extrema superfície, catedral de vidro, superfície da superfície, inatingível pela voz. Pelo seu talo, duas vozes, a terceira e a quinta e a nona se unem. Crianças sábias abrem bocas de manhã e entoam espírito, espírito, superfície, espírito, superfície intocável de uma rosa. Ou seja, aqui ela despirocou de vez, realmente ela perdeu o sentido da coisa que ela está tentando definir pra gente. A gente não sabe mais o que a autora está querendo passar. Sim, literalmente, naquela que eu digo, não é um fluxo de consciência, mas o narrador passa por ideias diferentes do que ela estava propondo no começo. E meio que ela jogou, né? Ao longe eu vejo aquela frase, a rosa branca, mas depois tudo fica completamente difuso, mais vago do que estava lá no primeiro momento. Mas aquele texto inicial eu gostei bastante, eu achava instigante. Já quando caiu nessa segunda parte aqui, depois dessa palavra, ou dessa frase pichada lá no muro, a rosa branca, realmente aí tudo perdeu o sentido e eu fiquei, e aí? O que você queria dizer com isso, Clarice? No fundo, esse tipo de texto, ensaio, que a gente pode dizer, ou um não conto, como alguns autores gostam de definir esse tipo de texto, realmente eles têm significado e também não têm ao mesmo tempo. Na verdade, você como leitor pode optar em tentar descobrir alguma coisa, mas é por sua conta e risco também, porque na verdade eu considero que muitos autores, no fundo, não querem dizer nada, só está diante de uma folha em branco escrevendo ou datilografando, hoje em dia, na tela branca do computador. As ideias vão aparecendo, você coloca no texto e fica nisso. Na verdade, não há objetivo a ser entregue ao leitor. Realmente é uma coisa de experiência, sensações, uma impressão que você tem a respeito de algo. Eu já comentei isso, agora eu não lembro que vídeo que foi, se foi inclusive nos contos aqui da Clarice ou foi de outro autor, mas estava aqui dentro dos contos do meio-dia. Eu digo, alguns escritores às vezes começam um texto diante de uma coisa corriqueira que ele olha em volta. Por exemplo, esse narrador que diz que abriu a janela e começou a olhar a cidade. Mas o escritor ele pode estar lá no seu escritório, de repente olhar para o lado e ver um certo objeto, que não quer dizer nada, quer dizer, ele tem uma função, tipo, até um copo meio sujo. E o sujo aqui já é uma impressão, né? Na verdade pode ser, sei lá, marca de batom, ou tem um restinho de alguma coisa que ele estava bebendo nesse copo. Mas, diante disso, ele começa a literalmente, isso me sugere algumas imagens, vou começar a escrever a respeito disso. E vai indo, mas, num certo momento, ele se perde da essência ali do copo. E às vezes, nem a imagem do copo ele realmente passa para o texto, já vem cifrado, já é um código que a gente não consegue entender nunca, porque a gente não sabe que o ponto de partida era um copo manchado, sujo. O que era aquilo? A gente nunca vai saber, porque literalmente a gente não sabe o que o escritor estava olhando e por que ele começou a sua viagem. Uma piração, literalmente. Esses tipos de texto, esses não contos, sempre vão por aí. Ou seja, se a gente tenta decifrar o que há neles, na verdade, a gente está decifrando mais nós mesmos, né? Porque tipo, fica um espelho de uma imagem completamente difusa e a gente enxerga o que a gente quiser, literalmente. Aquilo que o escritor escreveu, pouco importa, para falar a verdade. Então, realmente, isso varia também de leitor a leitor. Por isso que muita gente gosta muito desse tipo de texto, não conto, e outros detestam, que falam, que isso, que perda de tempo, por que eu vou ler isso aqui, né? Bom, as duas pessoas estão certas, na verdade. Se você quer achar alguma coisa, você acha. Se você acha que não tem nada ali, você também está certo, não tem. É o que eu posso dizer a respeito aqui deste não conto, mais uma vez, aqui da Clarice Lispector, dentro dessa coletânea. Mas, como eu disse,
que se conecta ou mais parecido com esses outros dois contos que eu comentei. O primeiro eu atribuí 1,5 asteriscos. Já para o segundo, aquele do relógio, o primeiro foi os cavalos. O segundo, que foi do relógio, eu atribuí 5 asteriscos. 4 asteriscos? Não, acho que foi 5 asteriscos. Eu gostei bastante. Mas esse aqui eu posso dizer que ele volta a ser fraco também, ele fica muito vago. Não digo que ele é tão fraquinho quanto aquele dos cavalos, porque na verdade ele é menor, não é tão fragmentado assim, embora esteja dividido em duas partes. Só que a primeira eu gostei, a segunda não gostei. Então, digamos assim, posso dar um pontinho a mais do que eu dei lá para o primeiro texto, que foi Estudo de Cavalos. Acho que eu estou até misturando o título dos contos, ou não contos. Enfim, para O Manifesto da Cidade, escrito por Clarice Lispector, eu atribuo apenas 2,5 asteriscos. Acho que dá bom. Bom, e amanhã vamos para Julio Cortázar com a sua coletânea Octaedro, que também, digamos que ele viaja um pouquinho na maionese, não tanto, claro, quanto a nossa escritora Clarice Lispector, mas alguns dos seus contos realmente tem aquela coisa um pouquinho vaga, tem o pé no chão, mas também tem um outro pé fugindo um pouco, tentando alçar o voo. Ele sempre fica nesse mais ou menos, digamos assim. Claro, um certo lirismo, uma certa poesia, mas é um autor também um pouquinho difícil, vamos combinar. E já estamos nas partes finais aqui desse livro, faltam mais 3 contos para a gente finalizar, e são contos agora bem curtinhos, que talvez sejam interessantes a conferir. Amanhã mais um conto aqui de Julio Cortázar. Mas, enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio Dia, edição 2020. E tchau!